Talvez nunca tenha pensado nisso, mas os desenhos das nossas crianças podem dizer-nos sobre elas muito mais do que aquilo que julgamos. Basta estar atento e saber interpretar. Para isso, conto então com a ajuda da psicóloga Celina Coelho de Almeida, para quem peço desde já um aplauso. Olá, super, muito boa tarde. Bom, antes de mais gostava que pegasse neste ponto que eu toquei na introdução do tema. Nós prestamos pouca atenção aos desenhos, não temos noção da importância que os desenhos dos nossos filhos podem ter? Não, vimos apenas como uma atividade muito... Lúdica. Lúdica, às vezes nem sequer tem essa importância para a maioria das pessoas, e esquecemos que é uma comunicação muito significativa que nos diz muito de como é que funciona a criança no seu psiquismo. Ajuda também... O facto da criança começar a desenhar pode promover a atenção e a concentração, porque é preciso estabelecer uma certa concentração para poder desenhar, começar a desenhar coisas. E, como outras características na criança, mas tem esta possibilidade de podermos fazer, ou seja, a partir do desenho, nós podemos expressar tudo aquilo que nos vai na alma. Ou seja, muito daquilo que se calhar em idades muito baixas, vamos dizer assim, as crianças não conseguem verbalizar, podem através do desenho demonstrar uma série de coisas. Podem, sem terem consciência que o estão Obviamente. a demonstrar. Mas de facto desenham o que tem a ver com as suas características de personalidade e com os seus estados emocionais. Portanto, se forem coisas desagradáveis, elas podem ser desenhadas, não podem ser verbalizadas, porque a criança, por um lado, não consegue falar como nós estamos aqui a conversar, claro, sobre si. Por exemplo, num contexto clínico, num contexto terapêutico, não o consegue fazer, mas consegue desenhar sem saber que o está a fazer. Não sabe que está a exprimir-se. Não é? Muito bem. Agora, esta importância do desenho faz com que nós, pais, educadores também, tenhamos a noção de que se os nossos filhos não têm o hábito de pegar nos lápis, nas canetas e de começar a desenhar, temos que nós dar esse passo, estimulá-los a isso. Sim. E qual é a linguagem certa, não só para os estimular, mas também para depois nos debruçarmos sobre aquilo que eles fazem? Sim. Ou seja, para os estimularmos temos de partir de um pressuposto. A criança começa a desenhar meramente com a necessidade de ser realista. É por acaso que descobre o lápis e que percebe que aquilo faz magia, não é? Primeiro pega desajeitadamente, portanto, depois vai ganhando o jeito. Toda a criança sente-se altamente estimulada para desenhar, vai perdendo depois essa possibilidade. E numa fase inicial, a partir do momento em que já tem alguns automatismos, ou seja, automatismos é que por acaso começou a desenhar qualquer coisa e aquilo parece com um caracol. E vai automatizar, ou seja, vai desenhar, se calhar vai encher uma folha de caracóis para dominar. E, portanto, depois sente que domina, não é? Engraçado. E, portanto, a partir daí é o caráter realista. A criança só desenha, não tem qualquer sentido estético, não é? Numa fase inicial, sim, não desenha para ser bonito, desenha porque quer que pareçam coisas. Tanto que muitas das vezes, não conseguindo encontrar nenhuma semelhança, é raro, mas por vezes acontece, ela diz que é uma coisa. Há de ser uma coisa qualquer que ela ainda não descobriu o que é. E, portanto, neste sentido realista, só faz sentido a nossa abordagem quando nos vem mostrar ou quando é uma atividade em que nós estamos com a criança, dizendo nós próprios, tentando perceber uma semelhança qualquer. Mas nesse caso o que é que fazemos, doutora Celina? A criança mostra-nos assim um desenho e agora vou assumir o meu papel de mãe. Isto é o quê, Filipe? Pergunto. Sim. O ideal seria... Não tenta adivinhar, não põe a dizer, mas isto é... Pode pedir uma pista.
É que às vezes é tão diferente daquilo que eles imaginam. Olha, normalmente eu dou formação em desenho e na primeira aula mostro desenhos sem dar qualquer explicação aos alunos e ficam completamente aflitos não sabem o que é que ali está. Com o treino, passado 2, 3 aulas, ficam muito satisfeitos, não é? Perceber o que é que aquilo significa. Adultos, não é? Porque já percebem o que é que aquilo quer dizer. Ou seja, é uma questão de, ao estarmos atentos, é um modo de escutar, é como aprender uma língua estrangeira. Não é? Portanto, no início aquilo não nos parecem senão sons estranhos e à medida que vamos treinando, vamos percebendo o que é que a outra pessoa que está a falar numa língua estrangeira nos está a dizer. E se a criança, por exemplo, diz, sei lá, é um coelho. Nós não vemos ali um coelho de maneira nenhuma, mas é um coelho. Nós devemos confirmar que sim, é um coelho? Sim, e há de haver qualquer coisa que faz com que pareça um coelho. Pode ser só um círculo que representa a face do coelho. Ou uns paus que representam as orelhas. E, portanto, aceitamos. Aceitamos. E não tentamos corrigir o desenho. Ou seja, às vezes, eu até falo da minha experiência com a mãe, antes de ler tudo o que li para a sua vinda aqui, percebi que fazia como sabia. Muitas coisas, por vistos, não da forma mais correta. Sim. Mas, por exemplo, se a criança desenhava e, em vez de 2 pernas e os 2 bracinhos, faz 2 pernas e um bracinho. Imagine. Devemos dizer, mas aqui falta um. Ou se o cão tem 5 pernas, devemos dizer, mas olha que o cão só tem 4 pernas. Não. Devemos sempre valorizar aquilo que tem que é parecido, para estimular também a autoestima da criança e para estimular que ela... Porque nós, se dissermos, realmente isto parece mesmo os braços de uma pessoa. Isto vai promover, vai dar vontade à criança de voltar a repetir. Muito e vai-se focar naquele pormenor que ela já se tinha focado, ela já tinha percebido que uns pauzinhos ficam mesmo iguais a uns braços. Ao ser estimulada do exterior, vai ter vontade de voltar a fazer e vai se lembrar de fazer uns pauzinhos, se calhar mais pormenorizados. Se nós, pelo contrário, dizemos, está aqui uma coisa errada, a criança vai se sentir desvalorizada e se calhar já não vai ter vontade de voltar a fazer novamente. Assim, se calhar, como, por exemplo, as crianças que utilizam apenas uma cor quando pintam. Que é perfeitamente normal. Lá está, num caráter realista, um arquiteto não utiliza cores. Portanto, não temos de estar a dizer, mas estás só a usar o cinzento, ou estás só a usar o ela amarelo? Ela está preocupada em fazer uma coisa, um objeto em particular, para que é preciso utilizar muitas cores. Nós é que andamos todos ao contrário, está visto, não é? Sim. Bom, isto são realmente, ou seja, no fundo é estimular ao máximo a criança, valorizar aquilo que ela faz e não procurar tornar cada representação numa coisa adulta. Aceitar que isto é feito à dimensão da criança. Sim. E podemos dizer, o que é mais normal é a pessoa quando, não, eu quero valorizar, vou valorizar a minha filha, vou valorizar o meu filho, portanto vou dizer que é lindo. Não estamos a fazer, não tem um impacto negativo, também não tem positivo, é ao lado, não é? Porque para a criança é um bocadinho, bom, eu quero que isto pareça-se com qualquer coisa, estás-me a dizer que é lindo. Não é isso que mas sem dúvida que é neutro, ao contrário de dizermos, não... Olha que os troncos não são cor-de-rosa. O tronco de uma árvore não é cor-de-rosa. Doutora Celina, imagino eu também que as interpretações devem variar conforme a idade, não é? Uma coisa é um desenho de uma criança de 3 anos, outra de uma criança de 6 ou 7. Sim, ou seja, aos 3 anos não podemos falar propriamente de interpretação. O que podemos falar é, em termos do estádio em que a criança, desenvolvimento emocional da criança, a não existência de certos elementos pode implicar alguma lacuna, alguma dificuldade, até na sua construção interna. Nós só podemos começar a interpretar desenhos quando a criança já domina, já tem os tais automatismos e, portanto, já desenha pessoas, casas, árvores, animais, um carro e, portanto... E em que ela os inclui na folha, muitas das vezes todos, porque há bocado esquecemos de falar disso, que é uma das coisas também que a partir do momento em que já estão automatizadas certas coisas, deve-se perguntar à criança, então o que é que se passa no teu desenho? Ou conta-me a história do teu desenho. E, portanto, a partir de um determinado momento elas começam a posteriori. Ou seja, primeiro desenham e depois... por serem estimulados inventam uma história. E esta história já tem a ver com... Não é propriamente o desenho em si que é interpretativo, é a história que é inventada acerca do desenho. Para falarmos no desenho como elemento interpretativo, temos de andar um bocadinho lá mais para a frente, a partir aí dos 5 anos, em que, de facto, já tem uma riqueza de elementos que permite pensarem num tema antecipadamente. Já não é a posteriori.
Muito bem. E aí sim, esses desenhos já nos podem dizer alguma coisa do que se passa... Muita coisa. Muita coisa do que se passa com as crianças. Bom, então vamos descobrir os significados nos desenhos. Vamos ver aqui as primeiras imagens de desenhos que não têm sinais de alerta. E isto quer dizer o quê, doutora Celina? Que são desenhos, ponto final. Não? Que a criança não está ali a passar nada que nos preocupe, que é isso que quer dizer? Ou seja, quer dizer que nem todos os desenhos que nós fazemos, ou que uma criança faz, são significativos de um estado emocional, não é? Porque desenha-se por prazer, é diferente desenhar na escola do que desenhar em casa, ou desenhar num consultório de psicologia, claro. Ou desenhar porque a criança, porque lhe pedem para desenhar, ou porque ela de repente tem vontade de desenhar, e portanto há aqui momentos que também implicam uma forma, uma expressão mais intensa do que outros. Por outro lado, também queria aqui alertar, isto no caso da psicologia, não se avalia um desenho. É uma série, e se calhar durante algum tempo. E normalmente também com outras provas projetivas. Ou então dá-se o caso de estarmos a acompanhar uma criança e ao longo do processo terapêutico o próprio desenho vai evoluindo e vai querendo dizer coisas diferentes. Ou seja, o que de alguma forma está a dizer é que um desenho não é um objeto científico que se pega num desenho, uma coisa só, e isto diz 1 milhão de coisas sobre a criança. Não. Isso nem nenhuma prova psicológica deve ser feita nesse sentido. Mas, por exemplo, este desenho que vamos agora pôr nas imagens, ou seja, como é que eu sei que este desenho não tem um sinal de alerta? Bom, este desenho para já é um desenho típico de uma criança. Os desenhos que vamos ver, queria só aqui alertar que são da faixa etária a partir dos 6 até aos 10. Muito bem. E que alguns desenhos foram em contexto terapêutico e têm mais de 5 anos. Caso contrário, não os teria trazido. Claro. Mas estava-me a perguntar... Estes desenhos, como é que eu sei que são desenhos que não têm sinais de alerta? Porquê? O que é que lá está que me faz pensar que está tudo bem? Este desenho é como os adultos quando se encontram no elevador e falam do tempo. Pronto, não estamos a dizer propriamente nada de nós, não é? Mas também não estamos a ser desadequados. Estamos a ter um certo nível de socialização. E, portanto, é o desenho típico, que é a casinha, e que neste caso não é uma casa que nós olhando tenha nada de desagradável, não é? Até tem vida lá dentro, porque tem uma chaminé e, portanto, tem umas janelas. Alguma coisa se passa lá dentro. Exatamente. Esta necessidade de pôr as coisas é tipicamente um desenho de uma menina, não é? Portanto, já se nota ali, portanto, a menina já é diferenciada nesta idade já pelos cabelos e pela saia. É um parque infantil e, portanto, são elementos muito imediatos da vida da criança. Muito bem. E daí dizem muito pouco, a não ser que tivesse ali alguma coisa que não tivesse a ver com o desenho, mas, portanto, é um desenho harmonioso. A única coisa que podemos dizer é, bom, não estás a colocar muitas coisas tuas no desenho. Não é? Estás a fazer um desenho. Fora de tempo. Pronto. É uma boa explicação. Já vamos continuar esta nossa conversa, até porque depois iremos passar para os desenhos que demonstram um conflito interno, até para percebermos como é que isto pode realmente acontecer. Agora, quero recordar os nossos espectadores sobre o nosso passatempo. Passatempo, como sempre, vai acontecer perto do final do nosso programa.